Mais uma semana chegou e a oportunidade de mais um programa Famílias Felizes. Sejam bem-vindos, que bom é poder estar novamente convosco. Não sei como é que foi a vossa semana, quais os desafios que podereis estar a atravessar, as alegrias também que estareis a viver no vosso coração, mas tenho a certeza que Deus tem tomado conta de todos nós, o Senhor nos ama a todos de forma intensa e por isso está fazendo tudo para contribuir para aquilo que nós todos desejamos, que é a felicidade. A felicidade na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, também a harmonia na vizinhança, quando os queridos muitas vezes têm a sua vida um bocadinho mais dificultada porque não se entendem com o vizinho, com a vizinha, oxalá não seja esse o seu caso, e também com os colegas de trabalho, que bom é quando nós nos entendemos e nos compreendemos. Seja bem-vindo, você que nos escuta através da rádio ou nos vê através da TV Novo Tempo, seja bem-vindo e que o Senhor nos use para trazer mais um assunto que oramos possa ser útil à sua vida e dos seus amados. No programa de hoje nós temos a alegria e temos o privilégio de poder ter connosco a doutora Carmen Maciel. Carmen, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite também. Agradeço muito. A Carmen Maciel, portanto, é formada em Sociologia e é a diretora de uma ONGD, portanto uma organização não governamental de desenvolvimento, a chamada ADRA. Portanto temos aqui a Carmen. Carmen, exatamente este assunto que pensei e daí fazer-te o convite de podermos trazer às nossas famílias, se calhar um assunto para pensarmos nele, para nele meditarmos e considerarmos que realmente é importante às nossas famílias, é importante a nós como casais, é importante aos nossos filhos. E colocava-te exatamente a primeira pergunta: porque é que as pessoas cristãs, ou seja, as famílias cristãs, se devem, ou o que é que ganham no sentido de se envolverem no trabalho social, ou seja, de ajuda a outro que tem menos do que nós, seja em que aspecto for, em que é que isso contribui e porquê ser bom as famílias se envolverem? É uma temática que muitas vezes de forma automática nós não equacionamos nas nossas famílias. É verdade. Ninguém diz, olha, a partir de agora vamos fazer trabalho social. Exato. Muitas vezes é algo espontâneo que acontece no seio da família, ou porque na nossa socialização crescemos com uma mãe e um pai que nos habituaram nestes caminhos, ou porque em família conversamos sobre estas temáticas, mas a partir do momento em que nós nos interessamos em nós como casal e depois com os nossos filhos, explicar que há diferenças no mundo, que apesar de à nascença todos termos os mesmos direitos, e o acesso ao bem-estar é desequilibrado e, portanto, a partir do momento em que temos esta consciência, nada mais, nada menos devemos fazer do que preocupar-nos com aqueles que estão ao nosso redor. E, portanto, é algo que nós, enquanto famílias, nos devemos preocupar. Sobretudo quando falamos de famílias cristãs. Porquê é que eu digo isto? Porque ao estudarmos as instruções que encontramos no livro sagrado, aquilo que designamos a nossa Bíblia, nós encontramos várias diretivas da parte de Deus que diz que nós nos devemos interessar por aqueles que têm menos. Há um texto na Bíblia que muitas vezes as pessoas costumam dizer que é uma terrível profecia. Em Deuteronômio, no capítulo 15, que diz que jamais deixarão de existir pobres na terra. Isto, devido à introdução do pecado no mundo, sabemos que o mundo está desequilibrado e que as nações não cresceram todas da mesma forma. E por isso Deus nos dá instruções. Ele diz, sem falta abrirás a mão ao teu irmão, ao teu necessitado, àquele que necessita de apoio. São raras as vezes em que Deus utiliza esta palavra ordeno na Bíblia, porque Deus é um Deus que respeita a nossa decisão, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Mas neste campo do social, Deus é perentório e a palavra lá está. Já procurei diversas versões na Bíblia e diz sempre eu te ordeno. E, portanto, é algo que nós, enquanto família, quando temos este conhecimento, devemos efetivamente estender a todos os membros da nossa família esta oportunidade, porque é uma oportunidade de ajudarmos aqueles que têm menos que nós. Há também um texto na Bíblia que é muito prezo, ele encontra-se em Isaías, no capítulo 1, verso 17, que nos diz o que é que nós devemos fazer. Diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratei da causa das viúvas.
Portanto, várias instruções que nos são dadas e que nós, enquanto família, nos podemos ocupar destas pessoas que têm menos que nós. É verdade que muitas vezes quando nós falamos desta questão da ação social e de fazer o bem àqueles que são menos afortunados, e é verdade que independentemente do local onde nós moremos ou habitemos, em que país nós estejamos, sempre haverá alguém que tem menos do que nós e é menos afortunado do que nós. Exato. Mas muitas vezes há situações que nós, até alguns pais, algumas famílias podem questionar até que certo ponto devemos expor os nossos filhos, protegendo-os nós que queremos o bem deles, a eles estarem expostos a situações que podem, vou dizer isto, traumatizá-los ou trazer-lhes demasiado sofrimento. Claro. O que pensar sobre isto, Carmen? É verdade que nós temos que ter bom senso nesta temática. Certamente não iremos levar crianças para um contexto de violência doméstica, claro, ou de guerra, um contexto onde as crianças não tenham um arcabouço mental para estarem a lidar com aquelas situações. Mas há muitas situações em que nós podemos envolver as nossas crianças e os nossos filhos, porque é importante que desde pequeninos eles tenham este sentimento para com aqueles que têm menos, de compaixão, de generosidade, aquilo que vai além da solidariedade os nossos filhos devem cultivar. Eu dou um exemplo muito prático. Na nossa família nós temos muita preocupação com aqueles que têm menos que nós. E sem nós darmos contas, os nossos filhos hoje em dia crescem com tudo o que precisam e o que não precisam. É verdade, até excessos. Eles, é verdade, têm muitos excessos, o mundo está muito facilitado para as crianças, eles vivem em abundância. E desde que a minha filha mais velha, portanto, porque ela foi filha única durante muito tempo. Depois tiveste uma surpresa muito linda. Exato, portanto, vou falar da experiência que tenho, porque a outra ainda é muito recente. Desde que ela é muito pequenina, nós sempre procuramos trazer para o trabalho social que fazemos. E como família vamos encontrando causas em que nós podemos envolvê-la. Este ano, a nossa filha mais velha foi para a escola pública pela primeira vez, ela estava num colégio. E ela, logo na primeira semana, apercebeu-se de que havia ali realidades diferentes daquelas que ela conhecia. E ela um dia veio para casa um pouco incomodada e disse: mamãe, sabes, hoje dei conta que tenho um colega que não vive com os pais, ele vive numa instituição. E aquilo fez-lhe assim muita confusão. Marcou. E nós estávamos a lanchar e ele não tinha lanche. E eu automaticamente, como dizem os brasileiros, me caiu a ficha. E eu disse: olha filha, sabes qual vai ser a tua missão? Vais falar com ele e vais garantir que todos os dias ele tem lanche. Mas ninguém precisa de saber. Não precisas de conversar à frente de ninguém. Ou expor, mas vais falar com ele e vais garantir que ele tem lanchinho todos os dias. E ela olhou para mim sem saber muito bem como havia de fazer, mas eu sei que ela arranjou a maneira certa de o fazer. Às vezes as crianças não têm aquela facilidade de ter este tipo de conversa. Claro. Mas num dos dias, por exemplo, ela pediu-me para levar 2 pãezinhos. Em vez de levar um pão grande, ela levou 2. E quando chegou disse: olha mãe, eu comi um e o colega X, não vou dizer o nome, comeu o outro. E todos os dias ela leva o cartãozinho da escola carregado para que, se for preciso, ela tenha aquela missão de garantir que o colega não passa fome. E, portanto, em coisinhas pequeninas, nós podemos envolver os nossos filhos sem os estarmos a expor a situações violentas ou traumáticas, como referia no início, mas que eles possam participar, porque eles precisam ter a noção clara do mundo em que vivem, para que possam crescer adolescentes e depois adultos conscientes da realidade e lutar também pela justiça e o bem social. É verdade que, consoante nós vamos crescendo, esta simplicidade de vida e atenção e sensibilidade que têm os nossos filhos desde pequenino, ela vai endurecendo. É verdade. Porque nós, como adultos, somos um bocadinho mais resistentes, já duvidamos mais um pouquinho, já que nos colocamos, damos um passo atrás, porque também a realidade é que nem sempre os desafortunados são genuínos. Há muito engano nesse aspecto também, que também nos traz a nós as dúvidas e a desconfiança. Mas esta questão de envolver as crianças e os nossos filhos, basta apenas ao conviver com eles perceber como de uma forma tão natural Deus ainda mantém no coraçãozinho deles esta generosidade simples. É verdade. E portanto, eles ao despertar, são uma ajuda, no fundo acabam a ser, às vezes pensamos nós somos a ajuda para eles, que é verdade, mas muitas vezes eles são essa ajuda para nós
tocando aquele aspecto do nosso coração que se calhar estava um bocadinho mais adormecido e um bocadinho desconfiado. É verdade. Agora, o que nós poderemos perguntar também é, para além disto, da generosidade, quais são os benefícios que isso possa trazer à família? Portanto, seja o pai, a mãe, os filhos, pode ser uma avó, um avô, portanto, os seus netos. Quais os benefícios que pode trazer este trabalho social para a família? Claro. Nós podemos enumerar como se fosse assim uma espécie de escadinha, uma espécie de passos. Por exemplo, para começarmos a ensinar os nossos filhos, nós costumamos dizer que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E, portanto, para nós ensinarmos os nossos filhos, nós temos que praticar. E ao fazermos isto, estamos a exercitar o nosso caráter, a tornar o nosso caráter mais bondoso, mais misericordioso. E, portanto, logo aí nós próprios ganhamos para poder ensinar. Em seguida, para nós fazermos algo, nós precisamos de nos sentar, nós precisamos de identificar, precisamos de planear o que vamos fazer e, portanto, a família reúne-se em torno de uma causa. A família organiza-se e isto é também muito bom. Desta organização vem a união na família, porque é impossível nós estarmos empenhados em fazer algo num projeto comum sem que a união, portanto, possa realmente surgir. E depois a dedicação de cada um dos membros da família faz com que nós gastemos menos tempo em coisas supérfluas. Portanto, nós temos também esta indicação de que a religião pura é não só preocuparmos com os outros, mas também desviar-nos daquilo que é a concupiscência e, portanto, aquilo que não está tão de acordo com os nossos princípios. Depois, como dizíamos há pouco, com todos estes passos as crianças vão crescer, vão tornar-se adolescentes e adultos com um coração compassivo, vão ser portadores de palavras generosas, que é tão necessário nos dias que correm, cheios de compreensão, terna compaixão pelos outros, e isto é realmente muito agradável. Por outro lado, o trabalho em prol dos outros eleva-nos e aproxima-nos de Deus. Isto é muitas vezes algo que nós não pensamos no dia a dia, mas que é importante para o nosso bem-estar, para além do bem-estar físico que tanto prezamos, o bem-estar espiritual, termos paz. Este trabalho permite-nos isto. Há um texto na Bíblia que diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, aquilo que fazem aos outros também se reflete na sua vida. E com isto nós aproximamos-nos de Deus. E sabemos que este trabalho nos eleva, o nosso caráter fica mais semelhante a Deus, ao de Jesus, e esperamos com isto um dia poder receber também as nossas coroas com este trabalho que nós vamos desenvolvendo. Há um texto de uma autora norte-americana, Ellen White, que diz assim: quando os corações simpatizam com corações oprimidos por desânimo e angústia, quando a mão dispensa ao necessitado é vestido nu, bem-vindo estrangeiro a um assento na nossa sala e um lugar no nosso coração, os anjos chegam muito perto e acordes correspondentes ecoam no céu. Todo ato de justiça, misericórdia e benevolência produz melodia no céu. Portanto, para que esta melodia chegue ao céu, ela tem que acontecer primeiro nos nossos lares. Então, eu diria que no culminar de tudo isto, a ação social que nós empreendemos em família traz harmonia ao nosso lar, une-nos e torna-nos mais próximos de Deus. Creio que neste momento, que é o momento da nossa vida e mesmo no país onde nós moramos, porque se há pouco nós dizíamos que os nossos filhos têm excesso de coisas, há realidades que são completamente diferentes, nem do básico que é necessário ao correto crescimento de uma criança ou de um jovem, muitos deles se veem privados disso. Mas creio que este envolvimento da família na ação social vai trazer também ao coração dos adultos este espírito de gratidão, de reconhecermos que nós até temos muita coisa. É verdade. E tantas pessoas sofrem com tanta coisa que têm, mas continuam a sofrer por achar que ainda falta mais qualquer coisa. E quando nós estamos, vamos imaginar, fazer um trabalho social para os sem-abrigo, fazer um trabalho social visitando uma casa em que meninos e meninas foram deixados, abandonados e estão sendo criados e educados por outrem. Vamos fazer um trabalho social de ajuda ao meu vizinho que por ser idoso já não consegue cortar a sua relva e aí estamos nós com os nossos filhos ajudando. Quando nós nos envolvemos em momentos tão simples e que parece que não nos tira horas, nem exige de nós grandes investimentos económicos, mas quando regressamos à nossa casa,
consideramos-nos e olhamos à volta e dizemos assim, realmente não estamos tão mal assim. É verdade. E quem diz em relação a isto, por exemplo, poderia dizer a questão da doença, não é? Quando a gente acha que tem dificuldades, temos os nossos desafios, mas quanta desgraça e dificuldade também há noutras pessoas até pior do que nós. Isto fez-me lembrar, Carmen, quando há pouco tu falavas sobre a tua filha. Eu lembro-me quando tive a oportunidade, e creio que já dissemos isto num programa anterior, eu tive a possibilidade e o privilégio, ainda não era mãe, de poder fazer uma missão em Moçambique. E quando estive lá com o meu marido, íamos para pregar a palavra, para dar estudos bíblicos, para ensinar as pessoas a Bíblia Sagrada. E ao ver a realidade daquelas crianças e daquelas pessoas em que nós estávamos não era igreja, nem se podia dizer igreja, aquilo não tinha janelas, não tinha telhado, tinha umas pedras ao alto, o chão era completamente pó, as pernas dos miúdos, ainda me recordo perfeitamente, estavam brancas da cor do pó, mas o rosto daqueles pais, daqueles filhos que ali estavam, com um sorriso tão extraordinário, porque não esperam muito, mas o pouco que lhes chega é tão sentido e tão apreciado, que quando eu vim para casa, Carmen, eu dei conta que eu dava graças a Deus pelo garfo que eu tinha. E desde quando nos passa pela cabeça, há pouco até estava em conversa com alguém, que quando estamos a tomar o nosso duche, quando estamos a usar a água que nós usamos, a abrir a torneira, o bem precioso. Quantas vezes eu estou a tomar o meu banho e estou a agradecer a Deus pela água que corre no meu corpo, porque queridos nem para beber por vezes têm, quanto mais para relaxar e para limparem os seus corpos. E sem dúvida que quando pensamos nesta questão do social, do ajudar, às vezes pensamos nós vamos ajudar, mas nós voltamos ajudados. Sem dúvida. Poderemos, no entanto, perguntar que outros itens podem trazer, outros benefícios que este trabalho possa trazer à família. Só, antes de responder, queria voltar um bocadinho atrás, Milu. Há pouco eu citei um versículo que dizia que jamais deixarão de existir pobres na terra e que nós devemos estender a nossa mão. Mas Deus é tão maravilhoso que até nos dá a chave para fazermos isto. Isto veio decorrente do exemplo que estavas contando. Nós somos abençoados para sermos uma bênção para os outros. No mesmo capítulo 15 de Deuteronômio, no verso 4, diz: eu te abençoarei abundantemente na terra onde estás, para que possas abençoar os outros. E é muitas vezes quando nós temos esta noção daquilo que temos. Há um vídeo muito interessante que podem procurar no YouTube. Ele é de um pastor evangélico, de uma riqueza profunda, porque ele nos faz pensar, se já comemos hoje, há milhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, não conseguem comer. Há pessoas que não conseguem ter acesso à água, há pessoas que não conseguem ter um carro. Nós somos verdadeiramente ricos, é assim que se chama, rich em inglês. Podem procurar, e é um vídeo de 12 minutos que nos toca profundamente ao coração e que nos ajuda a compreender quão abençoados nós somos para abençoar os outros. É verdade. E agora, ainda ao encontro da pergunta que me estavas a fazer, é verdade que nós ficamos mais ricos como família, mas nós podemos também fazer com que à nossa volta outros setores da sociedade saiam igualmente enriquecidos. Por exemplo, na vizinhança, eu conto um episódio, uma historinha que também aconteceu com a minha filha. Ela devia ter uns 4 aninhos. A filha de uma vizinha nossa teve um acidente de carro muito grave. Nós costumamos dizer na gíria, ficou toda partida. Pronto, foi assim que a mãe nos descreveu. E a mãe estava num sofrimento muito grande. E um dia, ao cruzarmos no prédio, ela contou-me isso. E todos os dias nós perguntávamos pelaquela jovem. Até que a mãe nos disse, ela já está em casa. Então aguardei 2 dias e perguntei à minha filha, ao meu marido, o que é que nós podíamos fazer para alegrarmos um bocadinho aquela família, para mostrarmos o quanto nós estávamos preocupados e o nosso lado solidário para com a família. A minha filha, na altura, adorava fazer bolinhos. Era uma criança, 4 anos, e, portanto, ela ficava felicíssima. Então fomos para a cozinha, fizemos um bolo e a excitação dela era tanta que o bolo estivesse pronto para podermos ir levar à vizinha. E quando o bolo estava pronto, nós tínhamos que descer, estávamos no primeiro andar, os vizinhos no resto do chão. Mãe, eu levo. E ela queria ser ela a carregar aquele bolinho. E nós carregámos a campainha, a vizinha abriu a porta e nós dissemos, olha, vinhamos trazer um bolo à sua filha.
as lágrimas correram-lhe ali na porta mesmo. Porque ela não estava à espera que alguém se interessasse verdadeiramente, sem esperar nada em troca, que era o que nós queríamos naquela altura. Era apenas dizer: estamos aqui, estamos disponíveis, viemos mostrar o nosso carinho por vocês. E é interessante que, passado muitos anos, já saímos daquele prédio há 6 anos, encontrei-os recentemente e o carinho com que eles vieram abraçar-nos ficou daquele ato tão generoso, desinteressado que nós levamos. E, portanto, quando nós nos envolvemos em família, a nossa vizinhança sai enriquecida. A nossa escola, como eu contei há pouco, com o exemplo que trouxe, mas tantos outros podem acontecer, sai enriquecida. No nosso trabalho, às vezes também temos colegas que nos apercebemos que não têm um almoço como o nosso, ou que podem apenas comer uma salada ou uma sopa porque não podem mais. Então nós também temos um lugar aí a desempenhar. Também podemos fazê-lo na igreja, se somos frequentadores de uma igreja, ao sentarmos ao lado de alguém que tem menos que nós, que possamos ser generosos, não só solidários, mas generosos. Isto faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós assim fazemos, costumamos dizer que as famílias são o núcleo da sociedade, e quando nós temos famílias unidas, sólidas, famílias que fazem o bem, que lutam pela justiça social para que todos possam ter o mesmo, então a sociedade, nos vários setores, poderá sair enriquecida. Nós às vezes poderemos ficar um pouco inibidos ou entristecidos, achando que o pouco que nós fazemos não vai resolver o tudo que é preciso ser feito. Mas costuma-se dizer que pelo menos o que eu faço está feito. É verdade. Ou seja, pode ser como se costuma dizer, um grão, uma coisinha muito tenue, muito simples, tão simples ao ponto de realmente nos questionarmos: será que vale a pena? Mas valerá sempre a pena. Vale sempre a pena. A organização onde trabalho tem tido um mote até ao momento, que é mudar o mundo uma vida de cada vez. Exato. É verdade que não conseguiremos mudar o mundo de um dia para o outro na sua totalidade, mas conseguimos fazer a diferença na vida de uma pessoa, isso já será um esforço mais do que meritório de tudo aquilo que nós possamos empreender. Sem dúvida. Na região norte, nós temos várias delegações que se empenham pelo apoio ao sem-abrigo. E numa reportagem que saiu na RTP, um senhor cabo-verdiano que estava há 20 anos em Portugal, tinha vindo com promessa de trabalho, portanto, quando veio tinha perspectiva, as coisas correram minimamente, mas ao fim de uns anos ele perdeu o seu emprego, consequentemente perdeu a sua casa e tornou-se uma pessoa em condição de sem-abrigo. E então a ADRA, a associação onde trabalho, tem-se empenhado do sem-abrigo e, como dizia há pouco, a RTP a dada altura fez uma reportagem sobre este trabalho e, como temos a felicidade de ter uma RTP internacional, este programa foi visto em Cabo Verde. E ao ser visto em Cabo Verde foi visionado pelos filhos deste senhor que estava na rua. E tivemos o privilégio de, juntos com a população, que tem sido de uma solidariedade extrema, conseguir juntar dinheiro para que este senhor voltasse a Cabo Verde. E, portanto, se às vezes nós nos questionamos se o trabalho para os sem-abrigo vale ou não vale a pena, por aquele senhor, por aquela única vida, já valeu a pena. Fizemos a diferença, ele pôde retornar ao seu lar, encontrar os seus queridos e, portanto, mais do que gratificante o trabalho que tem sido feito diariamente. Vida a vida é aquilo que nos move e que nos deve fazer marcar a diferença na sociedade onde estamos. Doutora Carmen, agradeço muito a tua presença, obrigada pelos teus insights e por todas as informações que trouxeste. É verdade que poderemos não ter a oportunidade de nos envolver num projeto que seja mais elaborado, extraordinário, ou mesmo até inclusive para fora do nosso país, mas se o Senhor, através deste programa, tocou o seu coração de pensar que está aí, não é por acaso. Tem vizinhos ou constata esta ou aquela realidade, os seus filhos comentam-lhe esta ou aquela realidade, se calhar não é por acaso. E acredite, quando nós nos envolvemos no serviço para outrem, como dizíamos no programa, mais do que o outro ser abençoado, somos nós os primeiros a sê-lo. E nós aprendemos isto de alguém que foi o exemplo maior, quando Jesus disse que veio não para ser servido, mas para servir. Então sirva com alegria, a começar dentro da sua casa e atento, atenta, tu jovem, àqueles que te rodeiam e com certeza a nossa vida será bem mais feliz. Um abraço para todos vós, obrigada pela vossa presença e até ao próximo Famílias Felizes.